marco, hoje eu vou direto ao ponto. divisório na minha vida, porque eu estava com... Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa Anguinoni. Estamos mais uma vez aí começando o quadro Comentando a Saúde. E hoje eu vou trazer um texto sobre colesterol, porque eu sei que é uma dúvida de muita gente, tem muito paradigma, né? Tanto que o nome do livro, vou colocar aqui para vocês, é Mitos e Verdades do Colesterol. Tá? Esse, na verdade, é um e-book que eu tenho porque eu fiz o curso do Flávio Passos sobre alimentação. Tá bom? E aí ele dá um monte de material para embasar todo o conhecimento que ele passa para a gente sobre alimentação, como escolher os alimentos. E eu vivo falando isso também para os pacientes, para os alunos, que a gente precisa aprender a escolher melhor os alimentos e justificar, né? Ter justificativas. Por que eu uso, né, óleo de coco? Por que eu prefiro não usar os outros óleos vegetais? Por que a gente prefere colocar a nossa base da pirâmide alimentar como os verdes, os vegetais, né? Diferente daquela base que ainda se usa na nutrição muitas vezes, uma base onde vai trigo e pão, né? Por que a gente faz essas escolhas? Então, esse é um curso que tem muito embasamento científico, e aí eu peguei essa apostila, né, esse e-book, para mostrar para vocês qual é a verdade sobre o colesterol, se é realmente, né? Então a grande pergunta que fica aqui é: será que é o colesterol o vilão do infarto? Será que é o colesterol que provoca o infarto, o colesterol em si? Ou tem mais coisas que a gente não sabe e muitas vezes está correndo risco aí de infartar, mesmo com o exame de colesterol normal. E até tem estudos, pessoal, poderia até trazer um desses, falando, né, que a maioria das pessoas que dá entrada num hospital infartando, 75% das pessoas lá nos Estados Unidos, um estudo enorme que foi feito, não eram pessoas que tinham colesterol especificamente alterado, tá bom? Então, é isso que a gente vai falar. Eu vou colocar aqui o livro para a gente fazer a leitura e aí a gente vai comentando, tá bom? Então a primeira pergunta aqui dele, ó, será mesmo que o colesterol é um vilão para a sua saúde? A resposta simples e embasada nos mais atuais estudos é não. O colesterol está quase sempre associado a doenças e fatos negativos. Ainda hoje, muitos evitam ingerir alimentos que contêm colesterol, pois se preocupam com os níveis de colesterol no sangue. E principalmente, pessoal, vou falar para vocês, né, a questão de colesterol total. Para nós da ortomolecular, da medicina integrativa, o colesterol total, ele diz muito pouca coisa, não diz praticamente nada. A gente visualiza lá no perfil lipídico, com muito mais importância tem para nós o HDL, que é o famoso bom colesterol, qual é o nível, e o triglicerídeo, e a gente faz uma relação que durante o livro aqui, o e-book, ele vai falar sobre isso e vocês vão entender. Então vale muito mais as relações, as contas que a gente faz relacionando o triglicerídeo com HDL, o LDL com o HDL, do que simplesmente o valor total de colesterol. Se eu pego um paciente lá que tem o valor total de colesterol, sei lá, 220, já é acima do ideal, né? Que o ideal... Também eu vou mostrar para vocês qual é o ideal. Sempre no máximo até 200, né? Tem que ser abaixo de 200. Isso o colesterol total. Se eu pego um paciente assim, eu não me preocupo. Se ele tiver uma boa quantidade de HDL, se ele tiver triglicerídeo baixo e eu fizer as contas e derem os resultados bons, eu não me preocupo com aquele pouquinho de colesterol a mais, tá? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Como a gente deve olhar para o valor de colesterol. Então, primeiro, né, ele fala aqui para você entender qual é a função do colesterol. Então, mas afinal, o que é e qual é a função do colesterol? Ao contrário do que muitos pensam, o colesterol é nada menos do que essencial para a vida. É usado para sintetizar diversos hormônios que constroem o equilíbrio da saúde, né? E como o estrogênio, a progesterona, a testosterona e diversos hormônios sexuais, pessoal. É também o colesterol que interage com os raios do sol para criar a vitamina D. Um pró-hormônio, né? Ele considera, eu já falei que a gente considera a vitamina D muito mais que uma vitamina. Ele chamou aqui de pró-hormônio, responsável por regular mais de 200 funções no seu corpo, incluindo imunidade, a fixação de cálcio nos ossos e a saúde do cérebro. O organismo também usa o colesterol como uma espécie de bálsamo para reparar fissuras e abrasões nas paredes arteriais e outros tecidos.
Tá? Então vejam a importância que tem o colesterol. Então olha só, tão fundamental é o colesterol que o seu corpo produz por volta de 90% do que você precisa. Na verdade, o colesterol ingerido através da alimentação tem um impacto muito pequeno sobre os níveis de colesterol sanguíneo. As pesquisas mais atuais e conclusivas revolucionaram o conhecimento nesta área e indicam muito daquilo que pensamos sobre o colesterol está simplesmente errado. Por exemplo, não existe colesterol bom ou ruim, tanto o HDL quanto o LDL são importantes para a saúde. O que acontece é que existem 11 subtipos de LDL, mas apenas 2 podem ser considerados nocivos, os outros 9 são essenciais. Então, gente, é aquilo que eu sempre falo. Todo mundo chama o colesterol, o HDL, de bom colesterol e o LDL de colesterol ruim. E, na verdade, essas frações são... O que é isso daí, né? O que é o HDL? O que é o LDL? Pessoal, o colesterol é uma molécula que é carregada pelo LDL, carregada pelo HDL, que são lipoproteínas, tá? Ou seja, são biomoléculas que o nosso organismo utiliza para transportar o colesterol. Então, o colesterol é uma molécula só, não existe 2 tipos de colesterol. Tá? Só que o que muda é a lipoproteína que transporta o colesterol pela corrente sanguínea. Devido a ele ser uma gordura, ele não é bem transportado no sangue. Né? Vocês já sabem que óleo e água não se misturam muito bem. Né? Então, o que o organismo faz? Ele cria essas lipoproteínas para transportar o colesterol. O HDL transporta o excesso de colesterol para o fígado. Então, aquilo que está na tua corrente sanguínea ali, muitas vezes sobrando, né, está em excesso, é transportado para o fígado para ser eliminado, né, para ter outro destino aí no organismo, pelo HDL. Por isso que a gente chama de bom colesterol, porque ele faz uma espécie de limpeza dentro do organismo. E o LDL é considerado colesterol ruim, porque é essa biomolécula que deposita na primeira camada da artéria, pode depositar ali, entre a primeira e a segunda camada da artéria e fazer aquela placa de gordura, e a gente vai chamar isso de doença aterosclerótica, e aquela placa vai então crescendo e vai obstruindo, vai tampando o vaso sanguíneo e pode provocar má oxigenação, o sangue por não passar, então ele não consegue passar, ele vai faltar sangue oxigenado para irrigar determinado órgão, né? Então, onde eu tiver uma placa, eu vou dificultar a circulação. Geralmente essas placas se formam no coração, nas coronárias, as artérias principais, também aqui nas carótidas, que são as artérias que passam aqui pelo pescoço, né, para transportar oxigênio para o cérebro, e pode também na aorta abdominal. Então tem várias artérias que pode ser afetada, né? Muitas artérias podem ser afetadas por placas, tá bom? Então isso é a história que a gente conhece de que por que cuidar do LDL, por que tentar manter LDL baixo, por que ele é um vilão. Então, porque a gente imaginava que era por o simples fato de aumentar o LDL, essa é a teoria, tá, pessoal, que a gente aprendeu, a maioria dos profissionais de saúde que está assistindo esse vídeo sabe. A gente aprendeu que sempre que o LDL estiver alterado, a gente vai fazer placa, e sempre que ele estiver abaixo de 100, que seria o ideal, então eu estou livre de fazer placa aterosclerótica, e vocês vão ver que não é bem assim a história, tá bom? Então a pessoa muitas vezes tem um LDL que não está excessivo e faz placa aterosclerótica, tá? É isso que ele vai mostrar aqui no livro sobre os mitos e verdades do colesterol, tá bom? Vamos continuar a leitura então. Aí vocês viram que ele terminou dizendo que tem vários subtipos de LDL, e aí para eu saber isso eu teria que fazer um exame genético para ver qual subtipo. Tem 11 subtipos, então só 2 subtipos podem ser considerados nocivos. Olha só, 9 subtipos são essenciais, tá? Então, mais relevante do que conhecer a quantidade do colesterol, olha só, é conhecer a qualidade. Os estudos demonstram que é importante compreender os reais indicadores que você deve observar em seus exames, até porque nem sempre pode ser uma boa ideia forçar artificialmente a redução do seu colesterol através de medicamentos como estatinas. Pessoal, eu tenho que fazer um vídeo só para falar das estatinas. Ele vai falar um pouco aqui no livro, tá? As estatinas, elas têm efeitos adversos prejudicial,
tá? Então, utilizar a estatina não é por qualquer coisa. E muitas vezes, infelizmente, a gente tem um uso, assim como o omeprazol, que eu sempre falo para vocês, que é do estômago, que é um medicamento extremamente vendido em farmácias, utilizado pela população de forma errada e prejudicial, a estatina também entra nesse quadro. Continuando aqui, ó, afinal, se o colesterol é tão importante a ponto do próprio corpo fabricá-lo, pessoal, vocês perceberam que eu li antes que a maior parte do colesterol que você tem lá que aparece no teu exame foi o teu fígado que produziu e não foi da tua alimentação? Então, por mais que você decida hoje que não come nenhuma gordura mais, isso vai te prejudicar muito, mas digamos que você faça isso pensando em baixar colesterol, você não vai conseguir baixar mais do que 10% do teu exame com a alimentação. Por quê? Porque 90% do colesterol que está circulando na tua corrente sanguínea foi o teu fígado que produziu, tá bom? Então é um problema metabólico pode estar acontecendo em você devido a principalmente maus hábitos. Quando você começa a alterar o perfil lipídico, alterar ou triglicerídeo, ou HDL, colesterol, LDL, geralmente são os maus hábitos alimentares que fazem isso por alterar o metabolismo, tá bom? Por alterar o nosso metabolismo. Mas vocês vão ver aqui muita informação importante. Vou continuar lendo, senão eu começo a dar aula, né, no meio. Vamos lá. Então, ó, este e-book apresenta um breve resumo que pode te ajudar na compreensão deste assunto tão polêmico, tá? E aí a gente vai para as definições dele. O que é e o que faz o colesterol? Então, o colesterol é uma substância vital. Já falamos ali em cima, ele fez uma abertura, né? Precursor da vitamina D, componente estrutural das células, poderoso antioxidante e regenerador de tecidos. A membrana da célula, pessoal, é formada por colesterol, tá? Olha a importância dele. Necessário para o bom funcionamento do cérebro, né? Funcionamento cerebral e cognitivo, e produz sais biliares, além de produzir os hormônios que nós já falamos, que eu comentei numa live, onde eu falei sobre hormônios, que quando os hormônios começam a ter problemas, a diminuir, nosso organismo não consegue sintetizar os hormônios, ou a gente tem algum desequilíbrio hormonal, a tendência é a gente aumentar níveis de colesterol. Por quê? Porque ele é a matéria-prima que constrói hormônio. Então você precisa do colesterol para construir uma testosterona, para construir um cortisol, para construir progesterona, estrógeno. Tá? Então se você tiver desequilíbrio hormonal, pode subir o colesterol. E ao invés de você tomar uma estatina para baixar, você precisa modular o hormônio, tá bom? Você precisa fazer esta investigação, que muitas vezes não é feita detalhadamente, infelizmente, e aí você acaba tomando uma estatina e aquilo que o corpo estava tentando fazer para reagir a um problema acaba sendo silenciado e as coisas só vão piorar num organismo que faz isso, tá bom? Então, olha a importância do assunto, hein? Não é só uma questão de infarto, é uma questão de metabolismo, entender sobre colesterol e o perfil lipídico. O colesterol no organismo, o próprio corpo então produz 80% a 90% do colesterol, apenas 10% a 20% é proveniente da dieta e por volta de 25% do colesterol livre se encontra no cérebro, para você ter uma noção da importância dele. Mas se o colesterol é tão importante, por que é tão mal falado e temido? Não é um fato científico? É realmente uma história curiosa. E agora vem uma coisa muito curiosa mesmo, pessoal. Talvez muitos profissionais da saúde não saibam isso aqui e é muito importante conhecer. Então, olha só, é realmente uma história curiosa e não podemos aprofundá-la aqui. Mas, como muitos que estudam com seriedade a ciência sabem, existem equívocos e interpretações tendenciosas que são repetidas até parecer que são verdades. Por mais que as ciências da saúde e da nutrição tenham evoluído e se transformado nas últimas décadas, alguns mitos rudimentares ainda persistem, gerando medo, confusão e escolhas ruins com efeitos colaterais severos. Nada representa melhor esse fato do que o mito do colesterol. De modo bem sucinto, o mito do colesterol foi basicamente sustentado por... Agora vai contar para vocês por que existe todo esse medo em torno do colesterol e o uso abusivo de medicamentos. Então, olha só, um experimento feito em coelhos no começo de 1900 com o colesterol purificado e oxidado com dosagens altíssimas em um organismo de fisiologia e metabolismo
completamente diferente do ser humano. Então foi feito um experimento em coelhos, pessoal. Já perceberam que coelho não é carnívoro, né? Não costuma consumir altas doses de colesterol. E foi justamente coelhos que eles usaram para testar a teoria do colesterol. Então veja só, continuando aqui. A única conclusão real que pode ser deduzida deste experimento é que coelhos não são feitos para ingerir colesterol. Então, o primeiro estudo vocês perceberam, pessoal, que foi feito em coelhos. Então, eu pego um coelho que come só cenoura, não, come vegetais, né? E aí eu pego esse coelho e começo a injetar ou colocar para ele altas doses de colesterol oxidado ainda, vocês viram ali, né? E aí qual o resultado que aconteceu no estudo? Que o colesterol provocava doença aterosclerótica. Né, o fato de ingerir colesterol provocaria doença aterosclerótica. Eles fizeram um estudo em coelhos para chegar a essa conclusão. Então, vejam, um estudo com o desenho experimental, que a gente chama na ciência, errado. Né? A gente precisa escolher animais, quando vai fazer estudo em animais, que tenham os sistemas parecidos com os nossos para a gente fazer a comparação. Senão, com certeza, não vamos poder comparar com o nosso organismo, que é diferente. Mas, enfim, esse estudo foi feito e foi aceito, pessoal. Tá? Senão ele não estaria citando aqui. E outro estudo que foi feito é esse aqui, ó, um estudo epidemiológico populacional formulado em meados de 1950, que compara consumo de gordura de alguns países e os níveis de doença cardíaca. Acontece que o estudo é muito falho e o próprio autor do estudo, aí aqui falou o nome, né, Ansel Keys, reconhece que não há prova alguma de uma relação entre o colesterol alimentar ou gordura animal e doenças cardiovasculares. Claro que apenas esses dois estudos não seriam o suficiente para modificar os hábitos e o pensamento alimentar arraigado por milênios no ser humano. Na verdade, não foram estes dois eventos os responsáveis pela demonização do colesterol e da gordura saturada, mas sim outros dois fatores poderosíssimos que se utilizam dessas evidências, entre aspas, né, inconsistentes e ignorando todas as evidências contrárias, contaminaram uma boa parte da classe médica e da mídia. Porém, os anos se passaram, mas pesquisas foram feitas e é atualmente esta hipótese de que o colesterol e alimentos com colesterol causam problemas cardíacos é insustentável, tá bom? Então alguém estava interessado que essa teoria vingasse e se espalhasse, né, pessoal? Para vender o quê? Medicamentos que diminuíssem colesterol como se fosse a solução para o infarto. Se fosse a solução para o infarto, ainda o infarto seria um dos principais problemas que a gente tem no mundo, que mais mata no mundo. Se a chave para resolver esse problema fosse tomar medicamento para baixar colesterol, a gente teria tantas pessoas morrendo de infarto ainda, pessoal? Acho que dá para desconfiar que não deu certo, né? Que não era bem assim. Primeiramente, então, é preciso... sabendo disso, fica claro que não precisamos evitar alimentos com colesterol. Alimentos que frequentemente são ricos em nutrientes e gorduras. Mas será que ainda assim é bom evitar as gorduras saturadas, como a manteiga e o óleo de coco, e preferir óleos vegetais como soja e canola? Primeiramente, é preciso entender que, ao fazer isso, estaríamos trocando gorduras tradicionais, utilizadas por seres humanos há milênios, inclusive populações com taxas de doenças cardiovasculares em quase zero, e a ausência de doenças crônicas, por óleos industriais de uso recente. Acho que hoje em dia todos sabem o poder da indústria e do marketing. Foi com esse poder que os óleos vegetais se espalharam. Não foi por motivos de saúde. Esses óleos, junto com o excesso de açúcar, que são de fato responsáveis pelas epidemias de doenças crônicas e cardíacas que assolam o mundo. Os óleos vegetais já estão oxidados nas garrafas e causam estresse oxidativo no corpo, que propicia diversos problemas de saúde, inclusive o câncer. Além disso, esses óleos contêm excesso de ômega 6, que leva a processos inflamatórios também conectados a diversas doenças. Resumindo, pessoal, nem o colesterol presente nos alimentos, nem a gordura saturada natural são responsáveis por problemas cardíacos ou obesidade. Não resta dúvida que o excesso de carboidratos e o excesso de óleos vegetais refinados são grandes causadores de problemas de saúde na população mundial. Estão chocados? Né? Então agora vocês perceberam
que não se deve, eu não utilizo há muito tempo já, pessoal, desde que eu comecei a estudar esses metabolismos de forma profunda, não utilizo mais óleos vegetais, esses óleos que são poliinsaturados, não uso, tá bom? Na minha casa não tem. Então, o que eu consumo? Eu consumo gordura saturada, né, na forma de óleo de coco e gordura animal, tá bom? Então, é isso que eu consumo e ele vai continuar falando o porquê aqui. E prestem atenção, pessoal, nem que fique um pouquinho mais longa a aula de hoje, vocês dão pausa e assistem depois, se não der para assistir numa vez. Mas é muito interessante as informações que ele vai passar nesse e-book, tá? Que eu estou passando para vocês. E vocês começaram a perceber aqui que o grande vilão, no fim de tudo, é o carboidrato, como a gente sempre fala, né? A gente não cansa de falar, mas as pessoas parece que não querem acreditar, né? Que não é o fato de você não comer gordura saturada que vai evitar que você tenha um infarto, tá? Então, olha lá, primeiramente precisamos saber que as siglas LDL e HDL se referem a lipoproteínas, que são responsáveis por transportar o colesterol, como eu já falei, né? Então, o HDL ficou conhecido como colesterol bom, porque ele transporta colesterol dos tecidos para o fígado, pelo fato de se direcionar para o fígado para ser reciclado ou excretado, né? Então, por isso que ficou conhecido como benéfico. O LDL ficou conhecido como colesterol ruim, porque ele transporta o colesterol fabricado no fígado para o resto do corpo e diversos tecidos, por estar levando o colesterol, então, produzido no fígado para o sangue, ele ficou conhecido como nocivo. Além disso, uma parcela do LDL está mais suscetível à oxidação e à glicação. Pessoal, aqui começou a entrar a chave que você vai responder a pergunta por que o paciente A ou o paciente B teve formação de placa aterosclerótica e infartou mesmo tendo níveis de LDL e colesterol normais, tá? Essa aqui é a chave da resposta. Não basta você ter colesterol elevado ou alterado, mesmo que seja dentro do normal. Se você tiver estresse oxidativo e glicação dentro do teu organismo, você está correndo risco de fazer o LDL oxidar e formar placas. Vocês escutaram o que eu disse? Não adianta tomar estatinas, baixar o colesterol e ter estresse oxidativo e ter glicação dentro do teu organismo. Você vai fazer placa do mesmo jeito. E tá aí os resultados aí de infartados para mostrar que isso é verdade, tá bom? Olha só que conhecer isso faz toda a diferença, gente, tá? E a gente já vai explicar o que é a glicação, tá? Ele vai falar aqui. Então, olha só, o colesterol se torna nocivo quando é oxidado. Glicação é a mesma coisa que caramelização, tá? Então, ele vai se tornar nocivo quando é oxidado e caramelizado. E a pergunta que devemos fazer é: o que causa essa oxidação e alteração nas partículas de LDL? Aí vem a resposta: a hiperglicemia sanguínea. Causada por quem, pessoal? Excesso de açúcar e carboidratos. E a atuação de radicais livres. Muitas vezes, de onde que vem esses radicais livres? Dos óleos vegetais refinados que vocês insistem em consumir, tá? Que ficam aí discutindo, tem uma briga em cima disso. Parece que as pessoas não querem enxergar. São essas partículas alteradas de colesterol LDL, junto com os triglicerídeos, que também se alteram quando você come muito carboidrato, que podem se depositar nas artérias. Falando em triglicerídeos, é preciso prestar atenção neles. Os triglicerídeos são produzidos no fígado em resposta principalmente ao consumo de, mais uma vez, carboidratos. E quando em excesso, começam a se depositar na forma de tecido adiposo e podem ser depositados nas artérias também. Os triglicérides ou triglicerídeos altos são uma indicação clara de que algo não está bem e que mudanças precisam ser feitas no teu organismo. Então, se você faz um perfil lipídico e os teus triglicerídeos estão elevados, pode olhar a tua insulina. Provavelmente você tem algum grau de resistência à insulina e está caminhando para o diabetes. Isso, se você já for diabético, vai acontecer alteração de triglicerídeo quando você não estiver fazendo a dieta que é para você fazer ou que você não estiver conseguindo controlar glicemia. Vai subir os triglicerídeos, tá bom? Então, não adianta tomar uma cápsula, uma pílula mágica e achar que pode continuar comendo
o paciente que é diabético. Nada substitui uma boa alimentação e uma mudança de estilo alimentar, tá bom? E tem que falar porque as pessoas chegam a ter diabetes e mesmo assim não mudam. É incrível. O que mais que ele vai falar aqui? O nível total de colesterol não é um indicador de risco. Ó, estão vendo isso? O nível total de colesterol não é um indicador de risco de doenças cardíacas. Mas então, quais são os indicadores de risco? É importante notar que, em geral, o valor um pouco alto de colesterol total não é motivo de preocupação. Falei isso antes, podendo até mesmo apontar boa saúde, dependendo dos outros elementos. E valores muito baixos podem indicar problemas, como sabem os bons médicos. De fato, a quantidade de triglicérides e a relação entre os diversos níveis indicam a qualidade do LDL e fornecem informações mais consistentes sobre a saúde. Portanto, um dos principais fatores de risco são os triglicérides altos. Então, olha só, pessoal, nível bom de HDL, entre 60 e 80. Dificilmente eu tenho um paciente que está com o HDL acima de 60. Geralmente está em 30, 40, 50, tá? Que é o bom colesterol. Então já começa a avaliação com o pé esquerdo, né? Então um bom nível é entre 60 e 80. Muito alto também não é bom, tá? Nível bom de LDL, menor do que 100. Triglicerídeos tem que ser maior que 70, senão também está faltando gorduras boas no organismo. E tem que ser menor que 100. Isso seria muito bom. Menor do que 70 é o ideal, entre 50 e 70. Tá? Se ficar muito baixo, também a gente já começa a observar algumas coisas. Então, fica ali entre 50 e 70, tá bom. Vamos lá, relações. Aí que eu falei antes para vocês, pessoal, relações significativas. Tá? Que eu faço cálculos. Quando eu pego um perfil lipídico, eu não fico olhando só o valor total que é dado ali no exame. Por exemplo, vou olhar o valor total do colesterol. Tá abaixo de 200, tá bom. Não, eu faço essas contas aqui, ó. Então, você vai pegar o valor do colesterol total e vai dividir pelo valor do HDL. Tem que ser menor que 13,5. O valor do LDL e dividir pelo HDL. Tem que ser menor que 3. E o valor do HDL e vai dividir pelo colesterol total. Tem que ser menor do que 0,24. E o principal seria, dividir, esse aqui é o principal, dividir os triglicerídeos pelo HDL, tem que estar menor que 1,5, seria maravilhoso, e entre 1,5 e 3 seria muito bom. Tá? A gente considera, alguns outros autores falam abaixo de 2, tá? Seria o ideal. Então faz a conta, pega lá o valor que deu do teu triglicerídeo, O que você vai fazer? Você vai pegar lá no teu exame, vai olhar triglicerídeo e vai dividir esse valor pelo HDL que também está lá no exame. Tem que dar menor do que 2. Acima, quanto mais alto der o valor, mais risco de formação de placa e infarto você tem, mesmo que o teu colesterol esteja normal. Perceberam a dica aqui? Tá? Então vamos aprender a avaliar os nossos exames antes de falar que a gente não tem risco nenhum de infarto ou de falar que a gente está super bem, Lembrando que o colesterol total baixo, menor que 150, pode indicar mais riscos do que colesterol alto. É mais prejudicial, pessoal, devido à importância do colesterol para construir hormônios protetores. Testosterona é um hormônio cardioprotetor. Então vamos lá, uma dieta saudável e um estilo de vida ativo normalmente já são o suficiente para que seus exames apresentem valores e relações que indicam saúde. Uma dieta verdadeiramente saudável se baseia em alimentos naturais, se aproximando do que o ser humano sempre consumiu, integrado ao ecossistema e que nossa fisiologia e metabolismo estão adaptados e programados para gerar saúde e bem-estar. Em diversos aspectos, essa dieta difere da imagem propagada por meios de comunicação da alimentação saudável. É isso que eu falo para vocês. Tá difícil hoje, pessoal, descobrir o que é realmente uma alimentação saudável. Ou seja, não é uma dieta que evita gorduras. Percebam, então, que dieta saudável não é a dieta que evita gorduras naturais e prioriza grãos integrais. Não é uma dieta que busca alimentos light ou diet. Então, o que é uma dieta boa? É uma dieta natural, baseada em comida de verdade, em alimentos que sempre foram encontrados na natureza
e que, quando processados, preservam ou concentram o que há de melhor em sua composição, priorizando estes elementos e evitando o excesso de carboidratos, óleos vegetais refinados, produtos industrializados e substâncias estranhas ao organismo, como os diversos aditivos artificiais. Você estará no caminho da saúde e os seus exames vão mostrar isso. Porém, uma grande parcela dos médicos convencionais ainda não tiveram a oportunidade de se atualizar. Conhece essa palavra? Atualização? E ainda se preocupam em baixar artificialmente o colesterol dos seus pacientes, sem uma avaliação mais profunda e sem motivos realmente embasados nas evidências científicas mais contundentes. O caminho escolhido para este propósito é a dos medicamentos farmacêuticos, infelizmente, das estatinas. Perigos das estatinas. As estatinas são os medicamentos da maior venda na história da medicina. Dezenas de milhões de pessoas mundialmente tomaram estatinas. É preciso se conscientizar dos possíveis riscos. Primeiramente, abaixar o colesterol artificialmente, sem necessidade real, traz efeitos adversos ao organismo, pois, como vimos, o colesterol participa de inúmeros processos vitais ao nosso organismo e o nosso corpo precisa dele. Alguns efeitos das estatinas estão aqui, tá? Déficit energético nas mitocôndrias. Pessoal, quem acompanha e quem é meu aluno já sabe que as estatinas, elas impedem a produção, é porque ela bloqueia a produção do colesterol no fígado. Mas a mesma enzima que vai dar origem ao colesterol é a enzima que vai dar origem a uma substância chamada coenzima Q10, ubiquinona. Tá, pessoal? Uma enzima chamada coenzima Q10, que é importantíssimo para a nossa organela, chamada mitocôndria, para a nossa cadeia respiratória, e que é importante na produção de energia. Então, pessoas que tomam estatinas precisam observar a questão da reposição de coenzima Q10 para tentar minimizar este efeito de falta de energia. Por isso, esses efeitos adversos aqui citados, como dores musculares, tá? Déficit energético nas mitocôndrias, o cérebro e o coração são os órgãos com maior número de mitocôndrias que vão sofrer quando você diminuir a coenzima Q10, dores musculares, aumento do risco de câncer, disfunção sexual, problemas cardíacos, problemas cognitivos, como dificuldade no aprendizado, diminuição da memória e outros distúrbios, diabetes e danos ao fígado. Tá bom? Então, o uso de estatinas ele deve ter uma indicação muito, muito clara. Tá? Então, aqui, ó, estatinas interferem na produção de diversas enzimas, dentre as quais a coenzima Q10, que é essencial para músculos. Pesquisadores médicos e cientistas do mundo todo questionam se há benefício real no uso de estatinas, considerando todos estes riscos e os conhecimentos atualizados sobre colesterol e as causas de doença cardiovascular. Tá? Alguns especialistas sugerem que as estatinas devem ser usadas apenas em casos de hipercolesterolemia familiar, que é uma causa genética, pessoal, e é bem menor, a causa é menos de 5% das pessoas que têm hoje o perfil lipídico alterado, têm hipercolesterolemia genética, tá? Então, vamos finalizar aqui a leitura. Para ter saúde ao longo de toda a vida, é preciso ter conhecimento. Um conhecimento claro e coerente é o alimento para as escolhas certas e conscientes. O primeiro passo para adquirir este conhecimento é saber que sua saúde é sua responsabilidade. Cada escolha tem um impacto positivo ou negativo. Ao entender a consequência de cada escolha, a sua inteligência naturalmente passa a preferir aquilo que te faz bem. Tá? Aqui ele vai deixar um monte de referências da onde ele tirou essas informações, tá? Vários artigos de onde ele tirou as informações para montar esse e-book, tá bom? Então, o que a gente pode concluir fazendo essa leitura? Primeiro, que apenas o valor de colesterol não é o suficiente, né? Colesterol total não é o suficiente para dizer que alguém tem risco de placa aterosclerótica. Outra conclusão que a gente chega, não é só quem tem níveis de colesterol LDL e colesterol total normais, até mesmo triglicerídeo, não está livre de ter um infarto. Por quê? Porque você precisa analisar triglicerídeos
e você precisa fazer aquelas relações que nós mostramos aqui, aqueles cálculos para avaliar risco, né? E ainda, se você tiver uma dieta rica em carboidrato, que você provoque resistência à insulina e glicação, caramelização, e você tiver excesso de radicais livres, estresse oxidativo dentro do teu organismo, né? Porque você não consome antioxidantes na tua alimentação, que é uma alimentação horrível, você não come frutas, não come verduras, né? Só come alimentos industrializados, acha que bolachinha é comida. Aí a gente não vai ter os sistemas antioxidantes equilibrados, porque a gente precisa de vitamina C, magnésio, zinco, selênio, cobre, manganês, para ter o sistema antioxidante equilibrado. E isso não vai ser no alimento industrializado que você vai obter. Então, provavelmente você vai ter algum grau de estresse oxidativo se você come de forma errada. E aí você vai oxidar colesterol e fazer placa mesmo com valores dentro dos valores esperados. Isso explica porque tanta gente infarta mesmo tendo um perfil lipídico normal, né? Considerado normal por quem não avalia corretamente, tá? Segunda coisa que a gente aprendeu, que não são as gorduras saturadas que provocam aterosclerose, e aí a gente quebra um grande paradigma com isso, né? A gente deve consumir gorduras saturadas, o que a gente tem que evitar são as gorduras trans, tá? Depois a gente faz um vídeo 1 hora só para explicar isso com detalhes, e aqueles óleos vegetais que sofrem hidrogenação, principalmente no aquecimento, e que vão provocar desequilíbrio dentro do nosso organismo, tá? Então é reduzir carboidrato e consumir óleo de coco, manteiga e banha de porco, né? Queira chamar assim. E mais uma coisa importante que a gente aprendeu, né? Que o colesterol, a maior parte dele é produzido pelo fígado, então a gente tem que manter uma boa função de fígado para que ele possa se equilibrar também, né? Quanto mais carboidrato, mais a gente prejudica a função de fígado também. Então quebramos alguns paradigmas, pessoal. Aprendemos também a avaliar os exames de uma forma mais minuciosa e aprendemos que é muitas vezes mais importante tomarmos antioxidantes, né, e equilibrarmos os nossos sistemas antioxidantes, diminuirmos a glicação, do que ficar tomando fármacos para baixar colesterol, tá bom? Quem gostou e achou que é importante esse conhecimento, passa isso, divulga esse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um like para o canal crescer e mais pessoas terem contato, né, pessoal, com esse conhecimento, tá bom? Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço e até!